Alexandrina do Nascimento Gomes. Eu nasci no dia 10 de março de 34, na margem do Rio Guaporé, em um lugar que era a nossa fazenda, chamada Independência. Por isso que eu sou independente. Meus pais chamavam-se Julião Gomes e Eva Jovita Lopes. Fiquei naquela localidade onde eu nasci até os 7 anos. 7 anos meu pai procurou outro lugar por motivos que ele criava, era criador de gado bovino e suíno, e os parentes dele, cunhados, sei lá o que era, inventou de vir fazer roça do lado onde era a fazenda. Sendo que havia gado, bovino e suíno, e aí começou aquela fofoca, né? Meu pai, como não gostava dessas coisas, ele saiu para procurar outro lugar, um campo natural, que não fosse alagadiço, assim, que não fosse alagadiço era, né? Mas só que não fosse assim com... Hoje em dia, nossa, a gente teria morrido afogado. Então nós viemos para outro lugar que meu pai denominou Cruz Verde. Eu cheguei com 7 anos e saí daquele lugar com 17 anos. Quer dizer, mudamos de uma ponta do campo para outra ponta, para ficar mais perto da roça, porque meu pai era agricultor também, que era só atravessar o rio, enquanto aonde a gente morava antes, a gente tinha que sair de madrugada para chegar 3 horas da manhã, para chegar lá na roça às 6 horas da manhã para começar o trabalho. E já naquele lugar, na ponta do campo do lado de lá, a gente só atravessava o rio e já estava lá, porque do lado do Brasil não havia terra firme, então só do lado da Bolívia. Então a nossa roça era na terra boliviana. Graças a Deus tudo corria muito bem. Não tínhamos problema com os bolivianos, e nem os bolivianos com a gente. Meu pai ele desenvolvia 4 atividades anuais, sem prejudicar nenhuma. Era gado, mexia com gado. Ele cortava seringa para comprar as coisas assim grossas, com muito sal. Nosso gado lambia sal, comia sei lá o quê. Todos os dias, então era um gado mansinho. Ele arrancava poaia, que tem outro nome aí científico, esse poaia é nome popular, e desenvolvia a agricultura, que ele era mais agricultor, assim, gostava mais da agricultura e também da criação de gado suíno, porque o gado suíno era mais rápido do que o outro. Ele comercializava e tal. Nós tínhamos muitas frutas, principalmente banana. Nós tínhamos 4 bananais. Nesse mês, agora de agosto, começava em julho, nós não dávamos conta de comercializar todas as bananas, nem de consumir e nem de dar, porque nós vendíamos, consumíamos na nossa alimentação, e dávamos para as pessoas. Era a única fruta que meus pais vendiam. Nós tínhamos melancia, laranja, abacate, abacaxi, lima e outras frutas, mas nenhuma meu pai vendia. Meus pais vendiam. Ele só vendia banana, mas além de vender, ele dava também. E o nosso leite, a produção de leite, nós não sabíamos fazer queijo, fazia só aquele quecilho, que era parecido com a ricota, porque a gente não sabia fazer esse queijo requeijão. Então, o que nós fazíamos com leite? Consumia, dava para os vizinhos, para os barcos que passavam, que naquela época o barco subia e descia o tempo e a hora, e o ponto de referência lá onde a gente morava, era um ponto estratégico para quem descia e para quem subia. Então todos os barcos bolivianos, de regatão, que naquele tempo chamava-se regatão,
da SNG, que era o Serviço de Navegação do Guaporé, que antes era do Paulo Saldanha, tio, avô do Paulinho Saldanha, e depois passou para o governo. Então esse barco passava por mês ele passava 2 vezes. Uma viagem até Cabixi, e dia 5 de cada mês ele ia até Vila Bela, saía daqui, de Guajará-Mirim, ia até Vila Bela. E no dia 15, eles saíam até Cabixi. Isso por quê? Por causa da borracha, do ouro negro, que naquela época estava no auge, sabe? Então, passava lá e não passava sem ancorar na nossa residência. Então, era um ponto de paragem de todos os barcos. Isso era barco grande, de centro, que chamava naquela época, como os barcos, as voadeiras, que não eram voadeiras, tinha algumas voadeiras, os barcos os motores de popa, chamado na época, né? Tinha penta, tinha mais não sei o que lá. Então, a casa dos meus pais era uma casa sem fronteira. Recebia índio, boliviano, francês, americano e todo o povo que passava lá. Inclusive, a diocese daqui de Guajará-Mirim, que na época era chamada de Prelazia, e o primeiro bispo foi o Dom Rei, Dom Francisco Xavier Rei. Lá era o ponto de referência para ele se encontrar com aquele povo que morava ali perto da nossa casa. Então, meus pais, eles eram responsáveis de avisar para os vizinhos o dia que ele ia pernoitar na nossa casa. Aí havia o terço e no outro dia havia a missa. Então, ali era ponto de referência, sempre ponto de referência. Eu fiquei com meus pais, bom, eu trabalhei como agricultora até os meus da idade de 11 anos, assim, consecutivo. De 11 anos a 23 anos. Aos 23 anos, as atividades que eu desenvolvi, quer dizer, que eu acompanhei meus pais e que fiz e tudo. Eu nunca cortei seringa, eu nunca derrubei, nem rocei. Mas todos os tipos de atividades, fora isso que eu citei, que não fiz, eu fiz. Levantar de madrugada para tirar leite, cortar banana para vender, para comer, para dar, arrancar mandioca, fazer farinha, colher arroz. Tudo isso eu fiz na minha vida. Torrar farinha, tudo eu fiz na minha vida. Eu não me envergonho de ter feito o que eu fiz. Para mim, o importante é que eu consegui aquilo que eu sonhava. Eu sempre sonhei estudar e ser professora. Então, quando eu estava com meus 23 anos, aí eu disse para o meu pai que eu queria outro meio de vida. Que as minhas irmãs mais velhas, elas foram saindo. Elas vinham para cá, para Guajará, e não voltavam, sabe? Sem dizer nada. Aí sem dizer nada, assim, elas vinham para uma coisa e aí ela já ficava, arranjava colégio, não sei o que, e ficava estudando. E eu lá. Até que quando foi em 56, uma freira me convidou. E eu disse para ela assim, irmã, eu tenho pena de deixar minha mãe. Aí ela me disse, minha filha, e se você se casasse, você não ia deixar sua mãe? Então essa frase era que faltava na minha vida para eu tomar uma atitude. Quando eu voltei para lá, que eu tinha vindo em tratamento, quando eu voltei lá para minha casa, eu já avisei para minha mãe, falei, o ano que vem eu vou para o colégio. Eu fui convidada e eu vou porque eu já não tenho saúde e eu preciso, como é que se diz, pensar no meu futuro. Aí em fevereiro de 57, eu vim para o colégio, com 23 anos. Eu precisava o quê? Eu sabia o quê? Eu sabia ler, escrever e fazer as 4 operações. Como que eu aprendi?
Eu aprendi com os meus irmãos que já sabiam ler e com a Patrícia, que já era professora, que tinha estudado no Colégio das Irmãs Calvarianas. Ela foi como professora para Costa Marques. Aí, o que ela fazia? Eu pedi para ela. Ela me mandava lições, eu fazia a lição, devolvia para ela, porque tinha barco para lá e para cá, para lá e para cá. Ela corrigia, daí me mandava outra lição e eu ia fazendo. De noite, com lampião, com vela, lamparina. Depois de todas as atividades que eu desenvolvia na roça, no curral, com as vacas lá. Já nessa época a gente já fazia queijo. À noite, então eu aproveitava. E quando passava alguém que sabia mais do que eu perguntava, como é que é isso? Como é que é aquilo? Então eu aprendi a separar sílabas com um primo meu, riscando na areia, no pátio da minha casa, da casa dos meus pais, da minha casa também. E ele me ensinou. Eu perguntei, como é que faz? Como é que separa a sílaba? Eu não sabia, né? E a minha irmã parece que tinha mandado uma lição. Isso aí eu não sabia fazer. Aí eu aprendi, ele me ensinou. Mas eu também pegava rápido, me ensinava e eu aprendi. Dividir, eu não sabia também. Aí a Basília, minha irmã também, que já tinha estudado, foi passar as férias, a gente ia para lá era assim bem descampado, aquele campo lindo, cheio de árvores, de tarde era aquela sombra maravilhosa. Aí a gente ia para lá, longe da mamãe e do papai, a gente ia para lá. Aí eu ficava perguntando para elas como é que era isso, como é que era aquilo. Aí eu falei, como é que divide? Aí ela me ensinou, também na areia. E eu aprendi. Só uma lição, só uma aula eu aprendi. Aí quando eu vim para o colégio eu já sabia. Aí quando eu cheguei no colégio, as irmãs me colocaram, aí eu trabalhava de manhã e à tarde eu estudava. Aí as irmãs me colocaram na segunda série, primária, antiga, né? Aí eu fiquei um mês na primeira. Aí a professora foi e falou com a diretora, disse, olha, essa menina não pode ficar na segunda série porque, primeiro, ela está se atrasando e, segundo, ela está até atrapalhando as outras, porque eu terminava logo, ia fazer, sabe? E levava lá para ela, eu já fiz, não sei o quê. Eu não sabia armar, assim, para fazer problema, né? Fazer aquela solução, operação e solução, né? Eu não sabia. A minha colega, porque a carteira era dupla, né? A minha colega, ela não sabia matemática, mas ela sabia armar o problema. Aí ela me ensinou a armar o problema, como é que fazia, e eu a ensinei matemática. Aí tá. Aí a moça chamou a diretora, como eu já havia começado, né? E disse que eu não deveria ficar lá, que eu tinha condições de ir para a terceira série. Naquela época tudo podia, né? Aí a irmã me passou para a terceira série. E eu acompanhei muito bem, fui muito bem. Inclusive, modesta à parte, eu era a primeira da classe. Aí fiz a terceira série, passei para a quarta. Quando eu terminei a quarta, naquele ano, o MEC permitiu, porque antes só se fazia admissão quem tinha feito a quinta série. Aí naquele ano que eu terminei a quarta série, o MEC liberou para quem tinha a quarta série. Aí eu, na primeira época, que tinha a primeira e a segunda época, né, de admissão, na primeira época eu fui ficar na janela para saber como é que era, que eu tinha um medo. Falava, tem que ficar com o professor, tem prova oral, escrita e oral. Aí eu fui para lá e ficava na janela vendo lá, sabe? Quietinha lá e vendo o que acontecia. Aí na segunda época eu meti a cara. Fui lá, fiz, passei, e aí comecei o ginásio.
Da quarta série, quer dizer, eu cheguei, fui para a segunda eu fui para a terceira, fiz a quarta, e daí fui lá e passei. Aí fiz a primeira série do ginásio, do antigo ginásio, fiz a segunda e fui para a terceira. Mas na terceira eu fui assim, bastante cansada, porque era muito trabalho já, e era uma coisa que eu não conhecia, né? Muitos professores, muitas matérias, sabe? E aquilo me deixou, para mim, reprovar era doença. Então, eu fui para a terceira série, mas eu não aguentei. Fiquei doente, aí um professor, que era até médico, falou assim, doutor Jader, carioca, falou, olha, eu lhe aconselharia ir descansar e o ano que vem você começaria de novo, porque você pode se prejudicar. E depois nem estudar, nem nada, nem saúde. Aí eu perdi aquele ano. Inclusive, eu tinha feito um concurso para ganhar uma bolsa do MEC. Como eu estudei até maio só, porque poderia continuar se eu tivesse estudado até junho. Só passaram duas, eu e uma outra colega com o nome Nilce Bezerra. Aí nós ganhamos a bolsa. Aí eu desisti em maio, e o pior de tudo foi que quando eu desisti, ainda não tinha nem desisti, aí chegou no outro ano, que eu já estava começando. Aí recebi o dinheiro, já comprei as coisas que eu precisava para começar o ano e tudo. Aí um dia chegou o diretor, disse, você tem que devolver, e ele era caixeiro do exército, sabe? Devolver em 48 horas o dinheiro que você recebeu, porque você desistiu em maio. Se você tivesse estudado até junho, tudo bem, mas você desistiu em maio, você perdeu a bolsa, e em 48 horas você tem que devolver esse dinheiro. Eita, Aí eu me virei, aí consegui o dinheiro, devolvi, perdi a bolsa. Falei, tá bem, mas Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí fui, como eu perdi, eu fui terminar o ginásio em 65. Terminei o ginásio. Quando eu terminei o ginásio, o do professor Herbert pediu a dona Marise para criar o normal aqui. Antigo normal, né? Aí a dona Marise não aceitou. Aí ele pegou, passou por cima dela, assim que diziam naquela época, né? E falou com o governador. E o governador conseguiu. Quer dizer, quando eu voltei das férias, aí eu já me matriculei no magistério em 66. Não, eu errei. Em 66 eu terminei o magistério. Eu comecei, eram 3 anos, né? Eram 3 anos. Eu sei que eu terminei o magistério em 63, houve uma falha aí. Aí eu fui fazendo magistério, fiz o magistério, terminei em 66, aí fiquei sem estudar. Veio uma bolsa aliás, vieram várias. O pessoal de Porto Velho, ninguém de Rondônia foi. Foi de Roraima, foi do Amapá, foi de Maranhão, de Belém, de Goiás, de outros lugares, de outros estados, lá para Belo Horizonte para fazer licenciatura curta. E a dona Marise não mandou ninguém daqui de Porto Velho. Aí ficamos, eu sei que quando foi depois veio, e a dona Maria, aí veio, era o Abinael que estava. Aí o Abinael mandou tudo. Daqui de Guajará fomos 2, Bernadette, ai meu Deus, esqueci do sobrenome. Bernadette e eu. E foi 4 daqui. Só que 2 foram para Brasília fazer outro curso. Nós fomos fazer a
Bernadette foi fazer supervisão. De lá de Porto Velho foi a Aldenilza, eu acho que é. E a... Ai, meu Deus, esqueci o nome. E o Valdir, eu e a Conceição fizemos a administração escolar. A Bernadette e a Aldenilza, sei lá como é que era bem o nome dela, fez a administração. Quando nós chegamos lá, já tinha saído uma turma e a outra estava saindo. Aí nós entramos, fizemos a licenciatura curta. Aí quando voltamos, aí eu vim para cá. Aí ficamos aqui porque o Porto Velho estava fazendo licenciatura curta. Aí quando Porto Velho terminou a licenciatura curta, eu pedi minha transferência para Porto Velho. A Bernadette e eu pedimos. Aí o professor Badocha não queria nos dar, sabe? Aí no fim ele conseguiu. Aí nós fomos para lá, porque nós entramos na tua turma, lá, a Conceição, Bernadette e eu, entramos na turma de vocês e fizemos a licenciatura plena. Antes de terminar, eu falei para o professor Badocha, quando eu terminar, eu quero trabalhar no Vale do Guaporé, na minha terra. Quero dar um pouco de mim na minha terra. Eu sei que eu não vou ficar lá onde eu nasci, mas eu fico em Costa Marques. E quero dar um pouco de mim ajudando aqueles professores que vinham aqui para Guajará, sofriam para fazer curso de férias. Era aquela confusão tão grande, deixava os filhos para lá. E eu disse, eu quero ajudar aqueles professores, quero ajudar a educação lá no Vale do Guaporé. Aí o professor Badocha me colocou como responsável de área de educação. Aí eu fiquei tomando de conta das escolas da primeira terra, que é abaixo do Forte Príncipe da Beira, até Cabixi, que hoje em dia, até Cabixi, entrei no Rio Cabixi, até lá, atendendo aquelas escolas. Não tinha escola na BR, porque a BR ainda não tinha saído. Não sei o nome daquela BR, Morinha não me lembro, é 400 não sei o quê. Aí fiquei tomando de conta. Aí viajava de quê? Viajava no barco do SNG. Aí eles paravam, era de madrugada, era meia-noite, eu descia para ir atender as escolas, deixar merenda, deixar tudo o material que a gente tinha aqui. Graças a Deus, na época do Coronel Teixeira, do governador Coronel Teixeira, merenda e material escolar não faltaram para as escolas. Inclusive nós tínhamos, até se alguém adoecia, tinha pouso tinha pista de pouso para buscar estudante, pessoas doentes, etc. Então a gente ia para lá. Depois o coronel comprou um barco, uma voadeira, comprou um motor de polpa e a gente fazia a viagem de Costa Marques até Laranjeiras, que era acima, hoje Porto Rolim, que não era Porto Rolim, era Rolim de Moura. Mas como inventaram esse Rolim de Moura da BR, aí mudaram o nome de lá, que eu não achei certo. Lá deveria continuar, porque foi o primeiro lugar com o nome de Porto, de Rolim de Moura. Quando o Estado, quando Costa Marques passou a ser município, aí o governador chegou para mim e disse assim: você vai ser a secretária municipal de educação aqui. Ai, eu quase morri. Falei, eu não vou dar conta. Como é que eu vou? O coração sumia, meu Deus, não vou dar conta disso, não vou dar conta. Aí fiquei, falei, agora. Aí fiquei pensando, falei, bom, eu vou convidar alguém para vir para cá para me ajudar. Quando eu cheguei lá,
A única pessoa que tinha licenciatura curta era a irmã Luísa Monteiro, que estava lá. O resto, os professores de lá, eram militares, pessoa que trabalhava no INCRA, essas pessoas assim. As professoras de primeira a quarta série não tinha nem a quinta série. Então, a quem eu recorria lá? Ninguém, só a irmã Luísa. Aí eu falei, vou convidar alguém. Convidei a Sandra Virgínia Lobo, convidei para ir lá trabalhar para lá, convidei a Jacira de Oliveira, que era uma pessoa do Nordeste, mas que estava trabalhando em Porto Velho. Aí foram para lá a Silvia Fonseca. Aí foram chegando pessoas assim. Sofri muito com problema de professores, porque não tinha professor para lecionar o segundo grau, nós não tínhamos segundo grau, os meninos iam terminando e ficando ali de lá. O que eu fiz lá? Coloquei os professores todinhos, chamei, falei, vocês vão estudar. Acharam ruim, me xingaram, falaram mal de mim aqui em Guajará-Mirim, mas coloquei para elas estudarem de noite, foram fazer a quinta série, foram. Depois, quando surgiu o SOME, que era o segundo grau, que os professores iam lá. Eu não sei explicar muito bem, porque já faz tanto tempo. Os professores iam, por exemplo, professor de ciência, de português, de matemática, aí davam a parte deles, aí iam embora, aí vinham os outros professores, tá? E com um nível de segundo grau. Aí elas fizeram o segundo grau, depois foram hoje em dia tem a faculdade, essas meninas lá. E depois que elas falaram mal de mim, aí passaram a falar bem de mim. E era que agora não sei. Falei, graças a Deus, né? Então a coisa foi assim. Aí eu fiquei como secretária municipal. Essas meninas, essas pessoas que eu estou falando, começaram a me ajudar, foram chegando chegou o pessoal de professor de educação física formado, chegaram 3 logo professores de educação física, veio muita gente do Nordeste, e assim a gente foi mudando, foi montando o corpo de docente, né? Docente, e as coisas foram melhorando. Depois passou a Estado. Passou o município, já não era mais o governador que nomeava, já houve o primeiro prefeito, que foi o seu Rui Rodrigues de Almeida. E aí eles pediram, aí já era, ele me nomeou como secretário para continuar, né? Eu fiquei já dominando a situação, junto com as colaboradoras. E a coisa foi. Quando houve a eleição, o senhor Rui ganhou, ele pediu para eu continuar, continuei, e por lá eu fiquei durante 8 anos, 6 meses e 18 dias. Depois eu vim para Guajará-Mirim, pedi para... Eu ia me aposentar, pedi para ficar na FUNAI. Aí não me aposentei, fui para a FUNAI, trabalhei como programadora da escola indígena, estava aqui na sede, viajava para visitá-la e tudo, para visitá-los, as escolas e os alunos, os professores, durante de julho de 87 até janeiro de 91. Fevereiro de 91, eu voltei para o estado, aí fiquei uns meses fiquei o mês de fevereiro, quando houve a liquidação de negócio de, sei lá, não sei dizer.
distribuir o povo para ir para Capitão Godoy, que era bem aqui, porque eu queria terminar, eu queria me aposentar lutando, trabalhando com crianças de primeira a quarta série, que sempre foi minha paixão, principalmente a alfabetização. Aí eu fui como supervisora de primeira a quarta série, sabe? Então eu vivi eu gostava muito de acompanhar, entrar na sala de aula, ver como é que as crianças estavam, conversar com as professoras, ajudar as professoras, sabe? De primeira a quarta série. E então foi um trabalho assim que eu queria, e foi um trabalho muito bom, graças a Deus. A diretora, que o pessoal falava mal dela, não sei o que, a gente se deu muito bem, porque ela era caixia também. Então a gente fez um trabalho assim, que ela ficou feliz com o meu trabalho e eu fiquei feliz com o trabalho dela. Nós fizemos um bom trabalho, graças a Deus. Como a minha mãe estava acamada e eu que cuidava dela, aí eu trabalhava 6 horas corridas, sabe? Tanto quando eu estava na FUNAI quanto eu estava aqui. E eu gostei tanto de trabalhar aí, que você acredita que aí a vice-diretora falou: ah, mas você vai sair sua aposentadoria? Eu falei: não se preocupe, eu não deixarei vocês na mão. Eu ficaria até terminar o ano. Fiquei até terminar o ano, fiz tudo, meu relatório direitinho. Ainda o ano que vem eu trabalhei de graça. Fiquei indo lá, a moça não tinha experiência, me pediu e tal. Eu fui, eu tinha o prazer de ir, eu ia. De manhã ficava lá ajudando, sabe? Ainda trabalhei um ano de graça na Godoy, depois de aposentar. E graças a Deus eu me senti feliz. Em todo lugar que eu trabalhei, nunca ninguém me tirou. Eu senti saudade como professora, como diretora de escola, como representante de ensino no Vale do Guaporé, como secretária municipal em Costa Marques, como supervisora que eu fui lá em Porto Velho, como eu fui assistente, o professor Badocha me pôs, eu fiquei poucos meses. Ele me tirou da direção do Cláudio Fialho e me colocou como assistente da agente, da dona Floriza, aqui em Guajará-Mirim. Aí quando eu fui para Porto Velho, eu pedi, ele falou: ai, mas eu estou precisando da senhora lá em Guajará-Mirim. Falei: mas eu preciso terminar, né? Aí por fim ele deixou, ele consentiu, ele cedeu. Então, como agente, como secretária, já falei, né? Trabalhando na área indígena, amei trabalhar com os indígenas, sabe? Quando eu cheguei lá, os professores tratavam mal os indígenas, chamavam de bicho, não gostavam que as crianças pegavam. Falava para elas: se vocês têm esse emprego, por causa deles. Então vocês têm que valorizar. Eles são gente, tinha um negócio chamado de: estão falando gíria. Não estão falando gíria, não. Estão falando a língua deles. E eles ainda têm mais, têm cultura. Porque eles sabem o idioma deles, sabem o nosso idioma, e tem índio que ainda fala o espanhol. Então eles têm cultura. Vocês não podem falar que eles estão falando gíria, eles estão falando o idioma deles. Eu sei que elas entraram no eixo assim, tratar os índios, depois já tinha índio que fazia as coisas. Eu não fiz milagre, mas eu procurava. Eu amo os índios e os índios ficaram. Tanto é que eles gostaram tanto do meu trabalho que ninguém pode negar. O que eu estou falando foi verdade. Que eu já tinha saído, eu já tinha me aposentado. Um dia o administrador bateu aqui e disse assim: professora, você não sabe da maior. Eu trabalho lá há tantos anos, nunca ninguém escolheu meu nome para colocar numa escola. Este ano, eu falei que uma escola lá, porque as escolas, é tudo assim, nós professores, éramos para ter, as escolas era para terem os nossos nomes, os nomes dos professores.
E não de general, de não sei quem que nasceu lá na América, porque como é que é? Não sei aquela coube que eu tenho aqui dentro da coisa dos índios, porque vinham os missionários e aí eu colocando o nome. Aí, como também o administrador, eu cansei de falar isso e tudo, que precisava valorizar os professores, tatatá e tititi. Aí ele falou assim, que os índios aqui, o nome era tudo de não sei quem, que a gente nem sabia quem era, porque era Santo André, não sei o que, Abraão, a Kobe, que era um americano. O outro lá já me esqueci o nome. Aí ele falou, bom, aí eles que pensou, quando construíram a escola da Baía das Onças, ele falou, chamou os índios, o índio de lá e disse, bom, agora ninguém vai pôr o nome lá, vocês vão escolher o nome para colocar naquela escola. E eles escolheram o meu nome. Quer dizer, eu fiquei muito feliz, porque eu não pedi, eu não estava mais trabalhando lá, quer dizer, não foi uma... E eles lembraram do que eu fiz por eles. O que eu fiz por eles. Defendi e defendo até agora. Não suporto que falem mal dos índios. Não suporto que tratem mal os índios. Não suporto. Então, eu quero muito bem os índios. E eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar. Eu agradeço meus pais, porque... foi trabalho, eu sei que nós, daquela época, nós fomos explorados, fomos criança, mas eles também foram explorados, então eles passaram o que os pais deles passaram. Mas isso não foi uma coisa prejudicial a nós, ao contrário, nos ensinou a viver no mundo sem roubar, sem entrar no mundo da droga, a querer uma coisa melhor, porque o trabalho que a gente teve, assim, um trabalho brutal, um trabalho pesado, isso fez com que a gente corresse para ir atrás de outra coisa melhor. Então, foi o alicerce deles lá. Agradeço muito as irmãs cauarianas, agradeço muito a influência de Dom Francisco Xavier Rey. Dom Xavier Rey influenciou muito a gente em trazer aquelas meninas, que muita gente pensa que eu sou daquele tempo, eu não era nem nascida quando ele trouxe as meninas. Ele trouxe um ano, em 33, abril de 33, e eu nasci em março de 34. Então ele influenciou muito, assim, porque ele frequentava a nossa casa, era amigo dos meus pais, levou essas meninas, o que ele queria é que essas meninas estudassem e voltassem para o povoado delas para ensinar aquela gente de lá. E a gente convivia, tinha gente que era parente, a Antônia Quintão, por exemplo, a mãe dela era prima da minha mãe, primeiro grau, e ela participava muito, ela ia muito na nossa casa, ela ia passar fim de semana na nossa casa, que era perto, onde a gente morava antes, que era lá em Independência, então era perto de Rolim de Moura, ela ia muito lá, passava o fim de semana e voltava para dar as aulas dela. E ela conversava, ensinava a gente a cantar as músicas, os cânticos escolares, sabe? Então a gente aprendeu muito, brincava de roda, o Padre Ugolino, tudo. Quer dizer, isso influenciou muito na vida da gente. A gente brincava de professora, que as primeiras professoras foi a Antônia Quintão, Eremita, a Estela Casara, teve outra que eu não vou dizer para não errar, a Paula de Oliveira. Então essas pessoas influenciaram na vida da gente, então a gente tem que agradecer essa influência. E as irmãs calvarianas nem se fala, porque ela recebeu a gente, elas eram tão assim acolhedoras. Por exemplo, eu quando vim para o colégio, em 56, eu fiquei lá por quê? Porque a minha irmã foi interna lá e elas acolhiam o parente daquelas meninas que foram internas lá, ficava lá durante as férias. Claro que elas pediam para a gente ajudar, a gente ajudava e tudo. E quando eu vim nas férias, eu ajudei muito as irmãs, essa irmã que ela cuidava mais dessa parte de organização do internato, sabe?
Então ela viu meu trabalho e por isso ela me convidou, sabe? Então foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito os meus pais e agradeço todas as pessoas que me ajudaram. Agradeço muito os meus professores, Dona Liette Matamora, Dona Silvia, Chocolate, Choque, Dona Floriza, e mais assim que posso dizer. Essas colegas que me ajudaram, a Jacira de Oliveira, a Sandra Lobo, a Silvia Fonseca, todos os professores que trabalharam lá, a Antônia Lopes, a Solivan Lopes, a Ishi, o pessoal do Forte Príncipe da Beira, os militares que não mediram esforços para ajudar a gente, tanto no Forte Príncipe da Beira, como também em Costa Marcos, com os médicos que iam lá fazer exame nas crianças lá do início das aulas e atendeu a população. Agradeço muito, ele já faleceu, mas muito mesmo, o governador Coronel Jorge Teixeira, que não media as forças, inclusive Costa Marques provocava ciúmes dos outros municípios, porque o Coronel Teixeira tinha um xodó com Costa Marques, inclusive ele era o padrinho do município. Não passava, só passou um aniversário fora de Costa Marques, todo aniversário dele ia passar lá, dava trabalho pra gente, né, que a gente tinha que organizar. Eu agradeço a Deus, a mãezinha dele que não pode ficar de fora, Nossa Senhora, que a gente sempre recorre, através dela que a gente pede para ela interceder, porque ela intercedeu pelo ser humano quando na boda de Canaã aqueles noivos iam passar vergonha. Então ela intercedeu a Jesus para tirar aqueles noivos daquele vexame que eles iam ter, daquela vergonha que eles iam passar. Então eu agradeço muito a Deus, a Nossa Senhora, e todo o povo que me ajudou.